Olá! Outra vez estamos aqui para conversar com você que acompanha o canal Educação, História e Política. Mais uma vez eu digo bem-vindo, é um prazer conversar com quem acompanha os vídeos do nosso canal. Eu sou Jorge Carvalho, hoje nós vamos conversar a respeito do trabalho docente nesses tempos de uso das tecnologias virtuais, as tecnologias que nos conectam remotamente. E quais são os impactos disto, as implicações disto sobre o trabalho docente. Antes de iniciar a nossa conversa, eu quero convidar você a fazer a sua inscrição neste canal para acompanhar o nosso trabalho, convidá-lo a curtir os vídeos que assiste e que gosta e convidá-lo também a marcar o sininho de notificações do nosso canal, que assim, toda vez que for postado um novo vídeo, você será notificado e poderá acompanhar sempre o nosso trabalho de informação, de discussão, de conversa sobre educação, história e política. Mas vamos conversar especificamente sobre os impactos das tecnologias de comunicação remota sobre o trabalho do professor. A gente está vivendo um período que ainda vai render muito, inclusive para os profissionais do direito. Vou começar por uma questão. Nós estamos todos entregues ao trabalho remoto, mas trabalho docente é trabalho intelectual. Trabalho docente é trabalho de criação. E nesse trabalho remoto, nós, professores, tivemos que aprender algumas coisas que a gente não havia sido preparado para elas. A primeira delas nenhum de nós é preparado no ensino superior, nos cursos de formação de professores, para ser professor remoto. Todos nós somos preparados e treinados para sermos professores presenciais. Tivemos que aprender a machado, né, como trabalhar remotamente. E depois, se criou, eu estava refletindo, exatamente depois que você me convidou, e pensando o seguinte: olha, todos nós professores estamos gravando aulas, estamos gravando vídeos, tivemos que aprender e agora estamos fazendo. E isso tudo está ficando na rede mundial de computadores, disponível a criação do nosso trabalho intelectual. Um vídeo que eu produzo é uma obra criada, né? E eu, como autor, tenho direitos sobre essas obras, né? E aí eu pergunto a você e os profissionais do direito, né? E se põe para nós uma reflexão. Veja, os direitos sobre esses vídeos que nós criamos como aula pertence ao professor ou pertence a alguma instituição ou não pertence a ninguém, ou é de domínio público, né? Com certeza, alguns vídeos, algumas aulas que forem gravadas, vão ser usadas uma vez, mas talvez por alguma fragilidade, por alguma coisa, os direitos autorais e de imagem não terão muita repercussão, porque aquela aula foi dada uma vez e não serão usadas. Outras ficarão muito bem acabadas, outras agradarão muito e serão usadas sucessivamente por instituições particulares e instituições públicas que venderão cursos e que gerarão negócios e riqueza. Pergunto a você, qual é o direito do professor, seu criador, sobre isso? Eu sei que há instituições particulares que são cuidadosas e fazem com que o professor assine contrato de cessão de direito, mas mesmo isso é possível que venha a ser questionado. Eu acho que no futuro os profissionais do direito, os operadores do direito, terão muita demanda em torno disso. Mas eu queria fazer também um outro tipo de reflexão ainda em torno dessa questão. Nós estamos todos, talvez, num período de muito deslumbramento com aquilo que a gente chama de tecnologias. Mas veja bem, até o conceito eu acho mal empregado.
Porque no momento em que eu tenho nas minhas mãos um caderno, eu estou empregando uma tecnologia. Não foi sempre que o homem usou papel, não foi sempre que o homem usou tinta para escrever. Num dado momento, ele incorporou às suas práticas essa tecnologia, né? Isso foi uma tecnologia criada, inventada, né? E nós a incorporamos. Do mesmo modo que já houve um tempo em que os alunos levavam uma pedra de ardósia para a escola para escrever sobre ela, né? Escrever com a pedra de calcário sobre a pedra de ardósia, né? Então, quer dizer, conceber o caderno, conceber o lápis grafite, conceber a caneta, conceber o quadro na sala de aula, isso são tecnologias. A própria sala de aula foi se modificando, é tecnologia. E agora nós estamos encantados com essas tecnologias eletrônicas, deste momento que nós estamos vivendo. Mas elas ainda geram muitos problemas. Primeiro, eu sou daqueles que entendem que elas são importantíssimas e sou usuário entusiasmado de todas elas. Mas, diferente do que alguns imaginavam, o emprego dessas tecnologias, ao invés de libertar o indivíduo de atividades extenuantes nas suas relações de trabalho, penso eu, trouxe maior submissão dos indivíduos ao mundo do trabalho. Hoje, as tecnologias invadiram as nossas casas, as tecnologias da comunicação eletrônica virtual, e eu deixei de dispor do meu espaço e do meu tempo de lazer, não é? Ou seja, o trabalho, através dessas ferramentas, invadiu o meu espaço de lazer, invadiu o meu espaço de repouso. Esse é um dado da realidade que a gente vive agora. Os empregadores passaram a dispor da totalidade do meu tempo de trabalho. Sejam empregadores do setor público, sejam empregadores do setor privado. Agora, nós ultrapassamos em muito, todos nós, o limite de tempo das jornadas de trabalho tradicionais. Ou seja, os trabalhadores nós que trabalhamos, estamos disponíveis durante as 24 horas do dia para receber recados, para receber solicitações, para receber cobranças dos nossos empregadores. Há um outro problema que está posto e que nós, professores, temos que nos indagar. Afinal de contas, nós fomos ou não preparados para este mundo da aula tecnológica? Nós somos formados para isso, nós recebemos treinamento para isso, nós recebemos preparação para isso, nós temos como lidar com essa ferramenta, com esse equipamento, de modo a garantir a qualidade que é necessária numa relação ensino-aprendizagem? Esse é um questionamento importante que nós, profissionais da educação, nós professores, precisamos agora questionar, indagar, perguntar que tipo de aula nós estamos preparados para oferecer. Qual a qualidade da nossa aula? Que qualidade da aula eu estou oferecendo aos que estão me assistindo? Que qualidade de aula os que estão assistindo têm condições de receber? Porque, olha, eu estou aqui olhando o Sérgio Araújo está olhando o Jorge Carvalho. Pelo ambiente que emoldura, né, Sérgio, eu estou vendo que Sérgio está num ambiente cercado de algum conforto que lhe dá possibilidades de estar aqui nessa conversa com tranquilidade, né? Acho que eu também tenho a felicidade de poder dispor de algumas condições mínimas para trabalhar nesse tipo de ambiente. Mas eu pergunto a você, e a realidade de professores e a realidade de estudantes que vivem em domicílios que possuem, por exemplo, apenas um computador conectado à internet, nada além, e que os aparelhos de telefone celular não têm recursos suficientes para oferecer as condições de uma boa conexão e de uma boa conversa como essa que nós estamos tendo? E eu pergunto a você, e como é? E essas pessoas estão também
numa habitação de poucos cômodos, de pouco conforto, com uma internet de baixa velocidade e que muitas vezes precisam compartilhar o equipamento, precisam compartilhar a internet com outros membros da família. Muitas vezes é o horário dos que trabalham trabalharem, dos que estudam estudarem e de outros que é o horário de lazer. Eu pergunto a você, num ambiente com essas circunstâncias, qual é a qualidade da aula que eu, professor, ofereço? Qual é a qualidade da aula que eu, estudante, recebo? Esse ambiente, o que também envolve a qualidade da aula, obrigou, por exemplo, a uma reconfiguração das atividades domésticas, não é? Ou seja, o fato de todas as pessoas da família permanecerem dentro da habitação, dentro da casa, dentro da residência, o tempo inteiro. O fato de todas as pessoas da família exercerem agora todas as suas atividades em home office, online, aumentou o volume de tarefas na habitação. Antes você tinha uma habitação com 5 pessoas que acordavam, tomavam banho e cada uma tomava seu rumo. E se ficasse a classe média que podia ter uma faxineira, uma trabalhadora doméstica que cuidava das tarefas, cuidava de organizar a roupa, a limpeza, agora estão todos ali o dia inteiro, sujando mais, comendo mais. Uma coisa sou eu me encontrar com um grupo de 30 pessoas, de 40, de 15, de 20, de 60, no encontro presencial, onde eu planejo o que eu vou discursar e converso com aquelas pessoas e elas me questionam. Outra coisa é eu fazer o mesmo discurso diante de uma câmara, eu sozinho, trancado numa sala, que inclusive é necessário que eu tranque até para que os outros ruídos da casa não perturbem a aula, não é? Então veja, e como é que eu consigo, já estou trancado no espaço, tenho boas condições, mas o meu equipamento não foi preparado para ser um estúdio de TV. Por exemplo, essa semana eu fiz um investimento. Eu comprei um ring light, né, ou seja, aquele anel de luz, né, com um tripé só para ring light, um tripé para telefone celular e mais um tripé para câmera fotográfica que às vezes eu uso como câmera de vídeo, né? Então, quer dizer, tudo bem, infelizmente eu pude fazer esse investimento. E as pessoas assalariadas que têm dificuldade financeira e não estão podendo fazer agora isso, como é que elas vão trabalhar? Como é que elas vão dar aula? E veja, isso tudo é ferramenta de trabalho. Em tese, quem deveria financiar isso era o meu empregador. Alguém que edita um vídeo, alguém que edita uma imagem, alguém que prepara um estúdio, tem um profissional que faz iluminação e que na sua casa você não tem. Na sua casa você é o ator, na sua casa você é o operador de vídeo, na sua casa você é o iluminador. E quando acaba de gravar, você é o editor. E aí, você nunca usou uma câmera fotográfica na vida, você professor, e se vê às voltas por usar e depois se vê às voltas para operar com o OBS Studio, com o KineMaster, com ferramentas de edição, né, que estão postas. Veja, você se vê com o problema de se pôr diante da câmera e os seus medos, os seus temores, a sua autoimagem, a sua autoestima, onde vai parar? Não é? Ou seja, isso tudo está envolvido nesse processo. Estou dizendo, esse processo, ele envolve uma confusão absoluta nas fronteiras entre o mundo do trabalho, o mundo da casa e as atividades de lazer, né? Há uma redefinição completa e absoluta dessas coisas que todos nós ainda não sabemos como operar, e certamente há questões de relação de trabalho, de direito,
que ainda terão que ser muito explicitadas e esclarecidas. Nenhum de nós foi treinado para ser gerente de canal YouTube. Nenhum de nós foi treinado para gerenciar páginas de Instagram. Nenhum de nós foi treinado para gerenciar links de Facebook, de Twitter, de nada disso. E agora, por obrigação profissional, temos que aprender. E aí você entra e as plataformas começam a lhe fazer pergunta e o seu trabalho depende disso, né? E você não conhece o software de preparação de aula. Você não conhece os sites de preparação de aula. Você não conhece algo que, por exemplo, eu tive uma dificuldade monstruosa de aprender. Usar aplicativos de stream para transmitir para o YouTube. Né? Olha, as primeiras vezes você fica desesperado. Né? Como também os programas de edição de vídeo que eu já citei. E eu acho, sabe, que isso tudo... Né? Os professores foram lançados a isso sem serem treinados para isso. Há pouco eu coloquei um vídeo nas redes que eu passei 4 dias trabalhando na edição, né? Então, quer dizer, é um sobretrabalho que se impôs e por este ninguém é remunerado, né? Ninguém é remunerado. E certamente depois, voltando lá àquela nossa questão inicial, algum curso, alguma instituição escolar vai pegar seu vídeo e vai vender na turma deste ano, na turma do ano que vem, na turma de 2 anos depois, de 5 anos depois, de 6 anos depois, e você não será remunerado por isso, mas estará lá sendo usada a sua imagem, estará lá sendo usado o seu conhecimento, estará lá sendo usada a sua força de trabalho, que se mede em tempo empregado para a realização do trabalho. A presunção é facilitar. Agora a prática está escravizando. A prática está impondo mais trabalho. Cria facilidade para alguns e impõe sobre trabalho a outros. Elas facilitariam se as instituições que usam isto como negócio, as instituições que mantêm o serviço ensino, remunerassem uma equipe para auxiliar o professor. Mas para o professor não sei se há facilitação ou se há imposição de mais trabalho. Criança, outra questão que eu acho que também se põe como um dado importante para este momento que vivemos. Por exemplo, acho que as famílias, de um modo geral, vão adquirir uma consciência de outra natureza sobre o trabalho docente. As pessoas estão em casa com seus filhos assistindo aula remota, com seus filhos fazendo trabalhos escolares remotos, com seus filhos fazendo provas remotas, não é? E aí as crianças demandam auxílio na realização dessas tarefas. Os adolescentes demandam que essas tarefas sejam assistidas. E o pai e a mãe que estão envolvidos nas tarefas de home office do seu trabalho não são preparados nem pedagogicamente, nem tecnicamente, do ponto de vista específico do conhecimento de cada conteúdo, para atender às demandas que os filhos agora estão a lhe fazer. Eu penso que isso talvez tenha servido no primeiro momento para dizer às famílias, olha, o professor cumpre na sala de aula um papel de uma relevância extrema. As famílias não percebiam e que agora estão sendo obrigadas a perceber na pele a relevância desse papel, porque eles não sabem como solucionar os problemas de conteúdo, os problemas afetivos, os problemas comportamentais que os estudantes lhes colocam na realização das suas tarefas escolares. Quem tem filho criança, quem tem filho adolescente, está sentindo isto na própria pele. É a ausência de uma equipe para trabalhar com você, entendeu? Você está improvisado numa responsabilidade que você não pode dar conta dela porque lhe falta conhecimento, lhe falta competência, lhe falta experiência. Isso é gravíssimo. Agora eu queria tirar a discussão um pouco desse campo técnico e levar para um outro campo. Eu queria chamar a atenção para um fato. O ensino remoto, ele pôs em relevo
algo que todos nós sabíamos, todos nós tínhamos conhecimento, mas que nenhum de nós estava visualizando de modo tão impactante como a gente pôde visualizar agora. Principalmente quem é professor. Principalmente quem é professor da educação básica. De que é que eu estou falando? Eu estou falando da desigualdade social brasileira que se reflete e revela na escola de educação básica. Nunca, em nenhum outro tempo, na escola de educação básica brasileira, nós podemos visualizar a desigualdade social com uma força e uma energia tão grande como a que estamos vendo nesse momento. Quem tem a experiência de conhecer diferentes sistemas de ensino, de conviver com pessoas de diferentes grupos sociais, está vendo como, né, é impactante a diferença. E está vendo como, em algumas situações, as vozes e os ouvidos que deveriam ser sensíveis a essa questão estão absolutamente insensíveis. Olhe, o Ministério da Educação marcou a prova do Enem remota para o mês de janeiro, online. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o nosso conhecido INEP, divulgou um dado que é gritante. De acordo com o INEP, 35% dos estudantes que estão inscritos no Enem não possuem acesso à internet. Olha, eu estou falando 35%. Eu estou dizendo que em cada grupo de 1.000, tem 350 que não têm acesso à internet. A cada 3, um não tem. E eles vão ter que fazer uma prova remota, online. Como? Sob quais condições? Esse dado que o INEP divulgou é só a ponta do iceberg, né? A desigualdade está muito evidenciada, por exemplo, no fato de ter se marcado a prova do Enem para o mês de janeiro. Por quê? Nós estamos há 5 meses sem atividade escolar neste país. Os filhos das famílias de classe média, os filhos das famílias mais abastadas, continuam a ter aula. Os filhos do povo não estão tendo nenhum tipo de aula. Os filhos da escola pública não estão tendo nenhum tipo de aula. E mais, e há algumas escolas particulares, privadas, que também as pessoas não têm condição de ter aula. E olha, eu estou falando de um mundo e de um problema que nos põe para além daquela discussão técnica inicial que nós fizemos e nos perguntamos qual é a qualidade da aula. É para além de qual é a qualidade da aula. Eu estou falando de aula nenhuma. Porque as pessoas não têm acesso à internet, não têm como ter. Ou seja, o problema da aula remota, o problema desse período, o problema da atividade docente, não pode ser reduzido ao uso ou não uso de tecnologias remotas. Há questões sociais extremamente graves, há questões sociais extremamente sérias que nos impõem uma reflexão de maior profundidade sobre essa questão do espaço escolar como espaço físico no qual nós, professores e alunos, nos envolvemos, no qual nos impõe a reflexão sobre a importância do professor no processo formativo, em um país onde não há efetivamente uma cultura de reconhecimento social do trabalho docente, do trabalho do professor, principalmente do professor da educação básica, Sérgio. Ou seja, a nossa cultura pedagógica, que sempre foi muito frágil, agora tem essa fragilidade levada às escâncaras, né? Potencializada e exposta do modo mais cruel que se pode expor à desigualdade que se coloca em qualquer tipo de sociedade, como é a sociedade brasileira. Há problemas graves para a escola pública. Na escola pública, 25
60% dos domicílios de estudantes não tem nenhum acesso à internet. Entendeu? Olha, num país como o Brasil, né, eu não vou longe não, num estado como Sergipe, que você tem na educação básica cerca de 500 mil pessoas matriculadas, isso representa quase 150 mil estudantes sem nenhum acesso no seu domicílio. Eu não estou dizendo acesso à aula não, porque às vezes o domicílio do professor não tem, a escola não tem conexão, e a gente estabeleceu, através de atos de Estado, né, decisões de governo, né, que o governo federal tomou, que o Ministério da Educação tomou, estabelecemos que agora todo mundo assiste aula remotamente. O Brasil está, desde janeiro de 2019 até agora, sem política educacional nenhuma. Veja, as pessoas podiam divergir da política educacional do governo de Michel Temer, né? E havia divergência de todo tamanho. Mas ele teve um ministro da Educação que era um homem efetivamente comprometido com a educação, que dominava o debate da política educacional, que é o professor Antônio Roscielli, que hoje é o secretário de Educação do Estado de São Paulo, né? E, efetivamente, o ambiente do Ministério da Educação era um ambiente de discussão de política educacional, efetivamente. Né? A partir de janeiro de 19, nós tivemos, por menos de 3 meses, o colombiano, né? Ricardo Vélez Rodrigues, que nesse período foi uma tragédia, né? E depois tivemos o Abraham Weintraub, que veio nos provar que é possível piorar aquilo que é ruim. Agora temos um novo ministro, né, mas que efetivamente ninguém sabe ainda o que é que ele pensa. A questão do ensino superior está tão grave quanto a questão da educação básica. As universidades brasileiras públicas estão, como regra geral, sem aula. Ter aula é exceção, né? Alguns cursos, alguns laboratórios, algumas coisas estão funcionando no nível de precariedade, mas a regra geral é que as atividades escolares estão suspensas. Ou seja, nós não conseguimos funcionar remotamente para todos, sequer no ensino superior. E na educação básica, muito menos ainda. Isso é um prejuízo na formação desta sociedade extraordinário, que a gente ainda não tem como mensurar. A gente vai mensurar isso daqui a alguns anos. A gente vai ver, através dos indicadores educacionais brasileiros, como nós estamos tendo um prejuízo. Na verdade, o ano de 2020, eu direi, na política educacional brasileira, é o ano que não existiu. Nós pulamos de 2019 e espero que a gente pule para janeiro de 2021. É insuportável, inaceitável, inadmissível que um país, né, como o Brasil, com o tamanho do Brasil, com o tamanho da economia brasileira, permaneça 5 meses com as suas universidades públicas paradas, sem funcionar. Né? Então, é inaceitável, é inadmissível, sob qualquer aspecto que a gente tome a questão. E educação à distância, ensino remoto, não é nenhuma novidade. É uma coisa que o Brasil pratica desde o século XIX. O Brasil começou a praticar isso por correspondência, por cupons encartados nos jornais. As pessoas compravam curso por correspondência e realizavam esse. O Instituto Universal Brasileiro, excelente exemplo, né? E além disso, nós tivemos ao longo do século XX, o rádio no Brasil começa voltado para o ensino à distância. A rádio famosa, Rádio Marinque Veiga, no Rio de Janeiro, que depois se transforma em rádio nacional, depois se transforma em rádio educativa, nasce com o objetivo de oferecer ensino. A ditadura teve o projeto Minerva, né? O Dom José Vicente Távora, que foi bispo aqui em Sergipe, né, comandou
um grande projeto pelo rádio, não é? Nós tivemos depois a própria TV, a Fundação Roberto Marinho, com o seu telecurso, durante anos prestou um grande serviço de ensino à distância ao país. Nós hoje temos meios e tecnologias que podemos oferecer um serviço melhor aos nossos estudantes. Por que não oferecer? Há no Congresso Nacional projeto de lei firmado pela deputada professora Dorinha, que foi a relatora recente da emenda constitucional do Fundeb, a deputada Tabata Amaral, o deputado Idilvan Alencar. Eles apresentaram um projeto de lei para destinar os recursos do Fustel à educação. Isso pode parecer grego para os que não estão atualizados com esse debate. O Fustel é o Fundo das Telecomunicações e que seu uso deve ser destinado mesmo para essas finalidades. São 26 bilhões que existem hoje no fundo, não é? Que não foi usado ainda porque não está regulamentado, e é claro que os ministros da Fazenda lutam para que esse tipo de legislação não seja regulamentada. Com esse recurso, com esses 26 bilhões, seria possível você instalar internet de banda larga em todas as escolas públicas brasileiras. Eu disse todas, via satélite, não é? Com esse recurso, seria possível reservar uma banda do satélite brasileiro de comunicações exclusivamente para atender a educação, para atender a escola. O projeto de lei está na Câmara e a gente espera que isso ande, porque isso nos colocaria num outro patamar. Com esse recurso, haveria dinheiro suficiente para equipar tecnologicamente as escolas públicas brasileiras. Né? E por que a gente não pode fazer isso? Né? A Meios tem 26 bilhões de reais parados há anos no fundo do Fustel, que daria para alimentar essa atividade da nossa escola pública. Ou seja, nós estamos... isso sim, a gente precisa reinventar. Reinventar esses mecanismos de financiar a educação básica no Brasil. Eu lamento que com isso tudo a gente esteja tendo perdas que são perdas existenciais insubstituíveis e que tão cedo elas não voltarão. Por exemplo, desde a troca de olhares entre professor e aluno. É tão importante a troca de olhares na sala de aula, a troca de olhares entre aluno e aluno. Essas coisas que são do dia a dia da escola, por mais que a gente reinvente os modos de ensinar e aprender, as formas habituais de dar aula, elas incorporem outras tecnologias. Na verdade, a gente modifica o planejamento pedagógico, a gente usa outras alternativas de envolver o estudante, mas nada substituirá a escola como instituição necessária e fundamental para a formação de todos nós. Por enquanto, nós ainda não vislumbramos. Se discursa sobre homeschooling, se discursa sobre ensino remoto, sobre tecnologias de educação à distância. Tudo isso é importante, mas tudo isso requer uma instituição chamada escola, que é o espaço de aprendizagem de saberes sistematizados, o espaço onde a gente exercita a cidadania, o estado onde a gente convive com o outro, onde a gente aprende a ser tolerante, porque ao trocar afeto, ao trocar olhar, ao se comunicar com o outro, nós estamos aprendendo a ser tolerantes, nós estamos aprendendo a conviver, a ser cidadãos, a exercer o autogoverno e a autodisciplina. Né? E eu espero que a gente supere o quanto antes esse momento que nós estamos vivendo e que ele sirva de aprendizagem para todos nós, para quem sabe, todos nós, estudantes, professores, pais, sairmos como pessoas melhores.